O episódio 8 de House of the Dragon terminou, né, com os últimos momentos do Viserys e uma conversa dele com a Alicent que confundiu muita gente, né? Por que ele falou aquelas coisas, o que a Alicent entendeu daquilo tudo. Tem algumas coisas que provavelmente você não percebeu ali, que também foram mostradas em episódios anteriores, tudo que culmina para aquele momento, e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre uma conversa específica do Viserys ali na última cena que o rei aparece com vida, né? Na cena final dele, a cena que, ao final dela, ele morre, ele finalmente tem o descanso ali que ele tanto queria nesses momentos finais, e essa conversa deixou muita gente confusa, e também foi a conversa que voltou, né, a acender a chama da dança dos dragões, voltou a inflamar o lado da Alicent dos Verdes para a batalha contra a Rhaenyra. É sobre tudo isso que a gente vai falar, mas antes eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, darem uma força aqui pra gente. Quero agradecer aí aos mais de 11 mil inscritos que a gente já tem por aqui e também, né, falar para vocês olharem nosso conteúdo. Tem coisa de Marvel, de One Piece, de tudo aqui de cultura pop que vocês imaginam. Então dê uma olhadinha nas playlists aí e bora pro vídeo. Bom, primeiro é bom a gente lembrar que sob o efeito do leite de papoula, o Viserys ele fica muito confuso. É um remédio para dor, só que é um remédio que mexe sim com a cabeça dele. Tanto que ele pede para não tomar este remédio no momento em que ele tem que ir à sala do trono lá para tomar uma decisão para salvar a Rhaenyra, né? Então a gente tem que lembrar que sob o efeito do chá, o Viserys está muito confuso. Agora, no momento do episódio, um dia antes dessa noite aí que ele tem a conversa com a Alicent, o Viserys está lá dormindo e a Rhaenyra chega para falar com ele. E essa conversa é muito importante pra gente entender a conversa que ele tem com a Alicent depois. A Rhaenyra lá chega questionando se ela realmente é a escolhida para dar sequência aí a essa herança, para chegar ao príncipe que foi prometido, se ela é a escolhida da Canção de Gelo e Fogo, para que a linhagem dela no futuro consiga impedir aí os White Walkers, né, e os outros de derrotarem o Reino dos Homens. E o Viserys, naquele momento, muito confuso aí, ele tava tomando leite de papoula, ele não sabe quem tá falando com ele, então quando a Rhaenyra chega, ele fala Alicent, né, ele pergunta se é a Alicent, e a Rhaenyra fala, não pai, sou eu, a Rhaenyra. Aí ele começa a sentir muita dor ali, e ele fala my only child, isso é muito importante também, ele fala my only child. Child, a gente poderia traduzir aqui no português para criança, né? Porque não é minha única filha, nem meu único filho. Minha única filha é my only daughter, né? Se ele fosse falar. E meu único filho é my only son. Então, como ele fala child, ele está se referindo a todos os filhos dele. Ao Aegon, ao Aemond, a Helaena, a Rhaenyra também, né, e ao Daeron que ainda não apareceu. Então ele deixa muito claro que ela é a única filha que importa, acho que no sentido de sucessão do trono, no sentido de que ele ama ela mais do que ele ama os outros, e o próprio ator já confirmou isso em entrevista, porque ela é a única filha dele que ele teve com a Aemma. E a Aemma foi o verdadeiro amor dele. Não que ele não ame os outros filhos dele, é só ele não ama igual. Só que ela pergunta da Canção de Gelo e Fogo, se era pra ela mesmo, se o Viserys estava certo. Ela fala, ao me escolher você dividiu o reino, não uniu ele. E ela fala isso por conta de todas as polêmicas que estavam acontecendo ali. E o Viserys não consegue responder, né, ele só fala isso, my only child, não sei o que. Aí a Rhaenyra clama pra ele, né, pra que ele consiga defendê-la perante todo mundo ali no Trono de Ferro, e ele faz esse esforço em uma cena emocionante, uma das melhores cenas do universo de Game of Thrones, tanto da série de Game of Thrones quanto de House of the Dragon. É uma das cenas inesquecíveis, e o que eu sinto ver naquela cena, já vi várias vezes, eu choro todas as vezes, é impressionante, né? Mas voltando aqui pra parada do vídeo, né, depois de tudo aquilo, ele já recuperando a consciência, mas sentindo muito mais dor, porque sem o leite de papoula ele sente muito mais dor, ele consegue tomar as decisões que ele toma. O jantar corre tudo bem, as pessoas vão genuinamente se acertando ali, tem as provocações entre os primos, mas a Rhaenyra e a Alicent, elas vão se aceitando. Quando a Alicent fala que a Rhaenyra vai dar uma boa rainha, provavelmente ela estava sendo realmente sincera, porque ela estava vendo que tudo aquilo estava corroendo o Viserys por dentro, e ela não queria isso. O medo dela, quando ela fala pra Rhaenyra, nós duas somos mãe, né? O medo dela é que a Rhaenyra matasse os filhos dela, a Alicent, quando virasse rainha, né? Só que eu acho que ali ela percebeu que a Rhaenyra não faria isso. E aí, da sequência, o Viserys começa a sentir muita dor de novo, e ele vai ao quarto dele, e ele já volta a ser medicado. Então ele já volta a tomar o leite de papoula, e ele começa já sentindo muita dor, enquanto a Alicent fica lá no jantar conversando com a Rhaenyra antes de ir ali cuidar do rei. Quando a Alicent chega pra colocar o Viserys pra dormir, ela dá de novo leite de papoula pra ele, ela enche lá a xícara dele, ele toma,
E aí ele tem a tão falada conversa com a Alicent. Então a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é que ele achava que ele estava conversando com a Rhaenyra. Isso não é suposição, isso é certeza, por tudo que ele fala, e a gente vai dissolver tudo isso, e também vamos dissolver momentos e coisas que aconteceram antes, pra Alicent acreditar que aquilo tudo era pra ela, porque não foi, ela realmente forçou um pouco a barra, a gente vai falar disso, mas tiveram momentos que ela passou com o Viserys que justificam algumas coisas ali, tá bom? Ele começa a falar com ela, né, e ela não entendendo, e ele fala, você não se lembra, Aegon? Né? E ele estava falando do Conquistador ali, o Aegon, o Conquistador. E a Alicent, nosso filho? Ele não responde isso. Ele não entende isso, ele estava achando ainda que é a Rhaenyra. Aí ele fala, o sonho dele, a canção de gelo e... ele viu no norte, o que ele viu no norte é verdade, o príncipe que foi prometido. Isso daí, a Alicent ignora quase tudo. Ela só entende o sonho dele e o príncipe que foi prometido. Em relação ao sonho dele, tem uma coisa muito importante no episódio 3, que o Viserys tem essa conversa aí com a Alicent. I saw it in a dream. As vivid as these flames, I saw it. A male babe, born to me, wearing the conqueror's crown. Nesse momento o Viserys estava bêbado, né? É sempre bom a gente pontuar isso daqui. E depois, ainda nesse mesmo episódio, ele chega pra Rhaenyra e fala: eu realmente tive dúvida uma vez só, mas eu tenho agora certeza de que eu tomei a decisão certa. É você mesmo que tem que seguir o nosso legado, a nossa linhagem e sentar no trono de ferro. Quando ele fala pra ela que ele teve dúvida uma vez só, é em relação a essa cena que eu acabei de mostrar aqui no vídeo. É em relação a esse momento com a Alicent. Ali, ele se questiona, será que eu tomei a decisão certa? Só que aí logo depois, quando ele acorda no dia seguinte, ele já tem a certeza de que sim, é a Rhaenyra. E talvez ele nem lembre que ele tenha falado desse sonho do Aegon aí com a Alicent, porque ele tava bebaço, né? A gente lembra que ele não conseguia nem andar ali direito, ele tava muito louco. E o sonho, o que que ele fala, né? Eu vi uma criança, meu filho, com a coroa do Conquistador sentado no trono de ferro. Ele não fala nada de príncipe prometido, ele fala que ele teve esse sonho, ele confessa ali que ele é um dos poucos Targaryen que tem esses sonhos proféticos, né? A gente viu também a Daenerys tendo isso em Game of Thrones e a Helena agora também tendo, e é um bom tema para outro vídeo também pra gente falar no futuro, sobre os sonhos da Helena, né? Mas ele fala que ele teve esse sonho diversas vezes, há muito tempo, e que depois que a Aemma faleceu, ele viu que esse sonho provavelmente não se realizaria. Então ali ele tá falando pra Alicent, eu tomei essa decisão por impulso, eu não queria que o Daemon fosse o herdeiro, então eu tomei ali pela Rhaenyra, eu não esperava que eu fosse ter um filho homem, ele fala son, né? Então eu não esperava que eu fosse ter um filho homem, e naquele momento o Aegon já tinha nascido, o Aegon filho dele com a Alicent. E ele fala, né, que ele viu um bebê dele com a coroa do Conquistador. E aí, quando ele fala aqui, nessa cena, o sonho dele, ele fala Aegon e o sonho dele, a Alicent acha que é o sonho que ela ouviu o Viserys contar ali na fogueira, no episódio 3. Então ela já interpreta dessa forma. E aí, ele fala lá da canção de Gelo e Fogo, ela fala, não entendo, Viserys. Aí ele fala, o príncipe... E ela responde, o príncipe Aegon, achando que tá falando do filho dela de novo. E aí ele só fala, unirá o reino contra o gelo e a escuridão, será você... E aí, ele teria que completar, será você, Rhaenyra, mas ele não completa. E aí, ele só para, tipo, será você. E a Alicent entende isso como sendo ela, a Alicent, que tem que fazer com que o Aegon sente no trono. E aí vai voltar toda essa confusão, até porque essa foi uma conversa que só a Alicent ouviu. Uma outra coisa a se pontuar é que quando a Rhaenyra chega no dia anterior pra falar com ele, ele fala Alicent, ela fala, não, Rhaenyra. E aqui não tem esse tipo de conversa em momento nenhum. A Alicent nem cogita a possibilidade dele achar que é outra pessoa ali, e ele também nem cogita a possibilidade de ser outra pessoa. O Viserys estava completamente fora dos seus sensos ali. E uma coisa que a gente tem que pontuar é que a Alicent também, ela a todo momento sabe e fala pro Daemon, fala pra Rhaenyra que o Viserys com leite de papoula, ele fica muito confuso. Ela sabe disso. Né? Só que nesse momento ela decide ignorar tudo isso, ela pega só o que é conveniente pra ela colocar o Aegon no trono, pra ela ter essa desculpa, né, e o resto ela ignora. Essa parada da canção de Gelo e Fogo, ela não quer nem saber o que que é, ela só quer entender o que ela precisa entender pra isso. Então assim, ela tem embasamento em situações que aconteceram pra levar essa interpretação? Tem. Só que ela sabia desde sempre que o Viserys não estava em seus sensos quando ele toma o leite de papoula. Ela sabe que é muita medicação que ele está recebendo e que isso deixa ele completamente pirado, só que isso não importa pra ela. E aí no finalzinho da conversa ela fala, eu entendi, meu rei, e sai. E aí o Viserys chorando muito, já sozinho na sala, ele fala, no quarto, né, ele fala as últimas palavras dele. Ele fala, já chega, meu amor. E ele levanta a mão.
Eu estava achando que esse meu amor era pra Rhaenyra, porque meu amor ele só fala ou pra 2 pessoas na série, pra Rhaenyra e pra Aemma. A Alicent ele chama de Dear Wife, né, minha querida esposa. Ele nunca amou a Alicent da forma como ele amou a Aemma. A Alicent cuidou muito dele, isso é inegável, né? Só que a relação dele com ela é muito diferente do que ele teve com a Aemma. Lembrando que ele e a Aemma foram prometidos desde quando ele tinha 10 anos e a Aemma 6 ou 8. Então eles cresceram juntos, são 2 Targaryen que cresceram daquela forma de que desde criancinha são preparados para se casar quando tiverem a idade certa. Então a Aemma era o grande amor da vida dele. E aí no podcast, que a gente já gravou e vai ao ar nesta quarta-feira ou nessa quinta-feira, inclusive, depois vem o link aqui do nosso canal do Spotify para já esperar, o Pin falou que esse meu amor era do Viserys já encontrando a Aemma, né? Já indo pro céu ali, já fechando os olhos e tipo, agora eu vou me juntar a você. Porque ele mexe no anel, ele põe a mão pra cima e realmente faz mais sentido do que ser pra Rhaenyra. Só que meu amor não era pra Alicent de jeito nenhum e talvez, se a Alicent tivesse escutado esse final, ela saberia que ele não achava que tava falando com ela, né? Que ele achava que estava falando com a Rhaenyra ali. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Ela entendeu errado. O Viserys achou que estava falando com a filha dele, porque a filha dele tinha perguntado sobre isso um dia antes. E agora, por conta dessa interpretação dela, ela vai retomar a rivalidade dela com a Rhaenyra. Agora, uma outra coisa que tinha muita gente querendo saber é que eu vi gente falando, mas nos livros nem tem essa profecia do Gelo e Fogo nessa história em questão da Dança dos Dragões. Sabe por que não tem? Porque os livros, eles são narrados por 3 personagens. O Septão Eustace, o Cogumelo, que é o bobo da corte do rei Viserys, e o Maester Mancan. São 3 pessoas que não têm essa conexão com os Targaryen, e a profecia do Gelo e Fogo nessa época era algo muito secreto. Nem o Daemon sabe, porque ela não é de todos os Targaryen, ela passa de rei para herdeiro, só isso. Então, neste momento vivos, apenas a Rhaenyra e o Viserys sabiam. E como o livro é narrado por personagens que veem a história acontecendo, eles não tinham como saber disso. Então, a canção de Gelo e Fogo estar interferindo muito nessa rivalidade não é algo só colocado na série, é algo que pode sim muito bem ter acontecido nos livros, e a gente falou de tudo isso com mais detalhes no podcast, então já peço para vocês se inscreverem também no nosso canal, no seu agregador de áudio favorito, porque o podcast vai sair daqui a pouco com muito assunto, porque esse teve 2 horas de duração, a gente falou demais mesmo, porque tem muita coisinha escondida que a gente tem que reparar. Então se inscrevam aqui no nosso canal, nas nossas outras redes sociais e ativem o sininho, porque sempre tem vídeo de House of the Dragon, Marvel e tudo que vocês imaginam. Também lá no nosso Instagram é o lugar para vocês pedirem temas de vídeos e conteúdos que vocês querem que a gente faça. Então vai lá no Instagram, manda uma DM que a gente sempre responde, ou também quando a gente abre caixinha de perguntas, peçam os temas que vocês querem ver aqui no nosso canal. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.